Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e hoje nós vamos tratar sobre um acordo muito importante para a nossa história e para a geopolítica global entre Brasil e Europa. Sim, a União Europeia fez um acordo com o Mercosul, nem é com o Brasil em si, mas é com o Mercosul, que abrange Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Não sei se Paraguai está bem ainda no Mercosul, né? E também, às vezes, só que a Venezuela já foi expulsa algumas vezes, né? Então, às vezes ela está aí. E, gente, entre tantas notícias, infelizmente, tristes, né? Ruins, a gente vê aí pessoas, infelizmente, morrendo no Irã, por exemplo. Estados Unidos doido para intervir lá, né? Não ia ser uma coisa assim tão ruim ele intervir, né? Porque de lá já está meio lascado mesmo. A Venezuela ainda com seu governo bem estável e por conta disso ela ainda não, a gente não sabe qual que vai ser o futuro dela, mas o Brasil se uniu junto com o Mercosul à União Europeia, que são a união de França, Alemanha, Itália, né, Polônia, Espanha, Portugal, Grécia, Lituânia, enfim, vários países aí. E por que isso é bom? Primeiramente, vamos pensar para o Brasil. Gente, a Europa não consegue produzir um agronegócio, ou seja, carne, soja, milho, que quer que seja, assim, produtos agrícolas, ela está muito atrás do Brasil. O Brasil está na frente, para vocês terem ideia, nesse quesito, está na frente de Estados Unidos, tá? E se Estados Unidos está muito à frente da Europa, a Europa está muito atrás do Brasil nesse quesito. Agora, o Brasil está super atrás da Europa em indústria, carros, motos, todo tipo de indústria farmacêutica, todo tipo de eletro. Nosso Brasil está bem atrás, tá? E aí, esse tipo de indústria pode entrar no Brasil. Aí você pensa assim, pô, mas a gente quer produzir isso também. Tem que produzir, o Brasil não tem que importar nada, não. Gente, não é bem assim que funciona, tá? O Brasil começar a ter um pouquinho assim de competitividade, mas um pouquinho. Nossa, vai demorar uns 20 anos para começar a ficar competitivo. Pra vocês terem ideia, a China, nem vou colocar ela aqui no mapa, mas a China, ela ainda está lutando para ter competitividade em produtos que a gente vê aí de menor valor agregado, como, por exemplo, uma caixinha de rádio, essas coisas assim. Ela custou a ter competitividade com carros elétricos. Agora ela está tendo competitividade, mas custou, gente, custou. E olha que ela fechou a economia dela por uns 30 anos, tá? Não passava nada. Não entrava nada. Tipo assim, isso demora. E aí o Brasil, se ele quisesse mesmo ter competitividade, era fechar mesmo as fronteiras por uns 20 anos e ver o que acontece. Ia matar gente demais da oposição, gente que não gostasse disso, ia ter muita revolução, muita revolta. O melhor mesmo, gente, é aproveitar o que o Brasil tem de melhor a oferecer, de mais competitivo no mercado, que é o agronegócio, e abrir um pouco a fronteira para que ele possa melhorar a sua indústria e prestação de serviços através de tecnologias em parceria com a União Europeia. É parceria, não quer dizer que a União Europeia vai chegar aqui e falar assim, olha, agora, sei lá, o dono da lojinha tal, tchau, agora somos nós. O fulano da vendinha tal, tchau, agora somos nós. A gente vai dominar tudo. Não é assim, tá? Eles não chegam e expulsam a gente. Na verdade, é uma troca. E isso é bom para o Brasil e é bom para a União Europeia. Agora, já que nós falamos do Brasil, os benefícios para o Brasil, quais são os benefícios para a União Europeia? E por que ela ficou boazinha, digamos assim, entre aspas, do nada com o Brasil, né? Que a Europa colonizou o Brasil, tirou muitos recursos do Brasil há uns 300 anos atrás, fez bastante coisa assim que hoje nós vemos que deixou até mesmo uma dívida histórica com o Brasil e com a América Latina como um todo. E agora ela quer fazer acordo? Como assim? O que está acontecendo, gente? Vamos lá. Pessoal, primeiramente, nós temos que entender que nós estamos tratando de um bloco
econômico que funciona em conjunto e que pode ou não estar precisando de dinheiro, tá? Ele pode não estar bem, né? Quando ele está bem, por exemplo, ele pode simplesmente ignorar e fazer do seu próprio jeito, mas o bloco europeu, ele tem vários motivos para não estar bem ultimamente, nos últimos 5 a 10 anos, tá muito capenga. Tudo começou com a crise de 2008, que quebrou um pouco da União Europeia. E quando quebra a União Europeia precisa ajudar os países mais ricos, França, Alemanha, principalmente a Alemanha, precisam ajudar países que estão em quebra, como, por exemplo, a Grécia, aqui que eu estou circulando, a Espanha e Portugal. Eles precisaram ajudar, tá? Porque eles eram mais fortes, né? Eles tinham uma balança comercial mais favorável e tinham mais tecnologia, mais mão de obra qualificada, enfim, mais tudo. E aí eles ficaram sem dinheiro. Além disso, além deles não terem dinheiro, eles abriram as fronteiras. Antes de eles abrirem as fronteiras, saiu muita gente da Europa durante a crise de 2008 para trabalhar em outros lugares, que a gente chama de fuga de cérebros, porque eram pessoas muito boas, qualificadas para o trabalho, engenheiros, médicos, cientistas, tá? Saíram da União Europeia para ir trabalhar em outros lugares. A União Europeia, além de ter essa fuga de cérebros, ela não está tendo nascimentos de meninos, de crianças. Em geral, eles estão tendo baixa taxa de natalidade. Para vocês terem ideia, a maior taxa de natalidade da Europa praticamente é a França, que está 1,8. Não sei se diminuiu, pode ter diminuído. Mas até onde eu vi estava 1,8, e 1,8 já é menor do que a taxa de reposição, que é geracional, ou seja, um pai e uma mãe ter 2 filhos, ele vai substituir o pai e substituir a mãe na geração. Se você tem menos do que 2, se um casal tem um filho só, vai ter menos substituição de geração. E aí a geração vai ficando velha, porque os pais vão envelhecendo, né, eles têm que aposentar, tem que ter assistência, vai gastando dinheiro, e os filhos lá, em vez de trabalhar, não tem filho. E isso aconteceu demais na Espanha, em Portugal, na França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, todos esses países. O que eles fizeram? Estava tendo guerra na Síria, deixaram os sírios entrarem. Está tendo guerra aqui dos curdos aqui na região da Turquia, deixaram os turcos entrarem. Estava tendo guerra na Líbia, deixaram os líbios entrarem. Estava tendo guerra na África subsaariana, deixaram os africanos entrarem. Beleza. Até aí não tem nada demais. Só que eles abriram demais as fronteiras deles, estão tendo problemas sociais, desigualdade social, aumento da violência e também não respeito mais as instituições, principalmente segurança. Está tendo até mesmo ameaça de terrorismo em Paris e tudo, e eles não estão conseguindo manter, então, muito do seu prestígio e da sua autoridade mesmo. Inclusive, o seu prestígio ficou muito abalado, não só no governo do presidente atual dos Estados Unidos, o Laranjinha, né, como também no governo Biden, que já estava meio que largando mão. Inclusive, muitas pessoas falam que foi no governo atual, né, do Laranjinha, que parou de apoiar a Europa. Ele, na verdade, ele só deixou isso bem claro, porque nos outros governos já estavam parando de apoiar a Europa. A Europa não está mais legítima, não está tendo credibilidade mais perante o mundo. E para fechar, para dar uma última martelada com um prego no caixão, o que está acontecendo? Guerra. Ucrânia e Rússia. E muitos falam, a Rússia pode dominar a Europa. Não necessariamente, porque a Rússia não está dando conta nem da Ucrânia ainda. E olha que tem Polônia que está se armando, que é uma beleza. Tá? A Polônia aí
está colocando uma barreira imensa aqui de trincheira, de campo minado, de umas estruturas de cimento pontiagudas assim, gente de guarda com arma apontada, tá? Então, se a Polônia está dando conta, a Alemanha vai dar conta também. Assim, não contem de todo, mas pelo menos não deixar avançar 100%. Eu duvido muito que a Rússia vai sair muito dessa região aqui, tá? Duvido muito. Pode até acontecer, mas eu não sei se a Rússia vai dar conta, assim, de manter, não, tá? Eu creio que vai manter, só que por que eu estou dizendo isso? A Europa, como um todo, ela está passando por guerra, crise social, inclusive, depois vocês pesquisam aí o que é uma Irmandade Muçulmana, que é um grupo que é considerado terrorista em alguns lugares e é considerado um mau grupo que não foi aceito, inclusive, em muitos países árabes, inclusive na Arábia Saudita. E ele está dando muito certo aqui dentro, assim, entre aspas, né? Está se propagando muito dentro da Europa e está desfazendo muitas instituições sociais aí, está abalando um pouco as estruturas da sociedade, aí deixando a sociedade um contra os outros. Irmandade muçulmana. Então, crise social, desigualdade, desemprego, violência, crise ética, né? Muitos imigrantes aqui estão violentos com a própria população e também crise econômica. E como se não bastasse, gente, Estados Unidos aqui não está mais apoiando a Europa como a Europa gostaria. A Europa gostaria de estar vendendo seus produtos para os Estados Unidos e ganhar dinheiro com isso. Os Estados Unidos não está assim muito afim da Europa mais não. A Europa está precisando melhorar. Ela está precisando melhorar a tecnologia dessa indústria, migrar a indústria da área de queima de combustíveis fósseis para a área elétrica, carros elétricos, motores elétricos, tudo elétrico. E, por enquanto, a Europa não tem essa tecnologia toda, que a China já domina, que os Estados Unidos já dominam com a Tesla, a China já domina, BYD e outros aí, e a Europa está ficando para trás nessa corrida tecnológica mundial aí, da agenda que eles colocaram, né? Bom, a Europa ficou para trás. E aí, o que ela faz? Abraça países que estão mais para trás que ela para poderem vender e conseguir um lucro, já que esses países precisam de tecnologia de alguma forma, porque eles não têm, como o Brasil, por exemplo. Brasil, gente, se a Europa está para trás, o Brasil está mais que para trás nesse sentido. E aí o Brasil precisa o quê? De algum acordo, porque se ele chegar e querer comprar logo os da China estão super valorizados, estão super caros, mas os da Europa estão em conta. Da Europa estão desvalorizados, tá menos coisa, né? Tá com menos valor, beleza? Ótimo. Então, gente, a Europa precisa desse acordo para que ela volte a ter uma balança comercial favorável, tá? Que ela volte a vender e ganhar muito dinheiro com gente que realmente precisa dos produtos dela, porque os Estados Unidos não está tão interessado assim. E outra coisa, a Alemanha está sustentando a União Europeia praticamente. Sustentando. A Alemanha é a terceira maior economia do mundo. Aliás, é a quarta, porque a terceira é o Japão. Quarta maior economia do mundo. E está com os cofres vazios. Principalmente dentro da União Europeia. O que ela precisa? Vender. Vender. Conseguir cliente. O cliente aqui, grandão, que é os Estados Unidos, não está muito afim e não estava antes do governo do Laranjinha, tá, gente? Não estava antes. Laranjinha que eu tô falando é o que começa com Trump. Entendeu? E aí, quem que tá afim dos produtos dela? Mercosul. Mercosul que não tem produtos de muita tecnologia. Deu para entender, gente? Como que tá funcionando essa situação? Vamos olhar nos próximos capítulos
O Brasil está com produtos muito valorizados em questão de agronegócio e muitos países estão tristes com esse acordo em questão do agronegócio, porque a Itália, Polônia, Alemanha não conseguem competir com o Brasil, e aí teve manifestações de poloneses, de italianos, de franceses, de alemães, querendo que não haja o acordo. Por quê? Porque os produtos agrícolas deles iriam ficar menos valorizados, porque eles são menos competitivos, tá? Teve isso, então o Brasil ficou nessa vantagem, só que o Brasil não tem vantagem em questão de tecnologia de ponta industrial, e agora pode aí ter um acordo. Não é bom o Brasil se fechar, tá? Se fechar para conseguir alcançar sozinho a tecnologia, tá? Isso demoraria décadas e poderia gerar muita destruição aí, de você ter que eliminar a gente que não está de acordo, né? Uma ditadura, digamos assim, né? Então, é melhor o Brasil aproveitar o que ele já tem e fazer acordos para aprender com o que ele não tem. Gente, é um assunto complexo, é um assunto longo. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês da melhor forma possível. Espero que vocês tenham entendido da melhor forma possível. Se não, comentários. Peço que já deixe um like. E muito obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo.